Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, aula referente ao dia 28 de setembro. Então, o assunto é sequências, está no nosso livro Sistema Trilhas, Sistema de Ensino, páginas 124 e 125. Então, vamos iniciar sempre com a nossa frase: abra o seu coração apenas para coisas boas, sorria para a vida e que seu dia seja de muita paz, muito amor e alegria. Então, vamos para o início. Página 124, nós temos então o nosso assunto sequências. Então, vamos lá. Pedro escreveu alguns números em fichas. Observe-os. Então, aqui estão as fichas que o Pedro escreveu os seus números. Nós observamos que eles não estão ordenados. Aí agora, eles vão estar ordenados ou organizados. Então, podemos organizar esses números na seguinte ordem. Vamos lá, mostrando que a ordem está do menor para o maior, ok? Então, vamos lá. Observando então como esses números estão organizados em sucessão de modo ordenado, nós formamos uma sequência, tá? Nessa sequência, o número 2, ele é o primeiro termo. O 5 é o segundo termo. O 12 é o terceiro termo. E assim sucessivamente, veja a seguir ainda outras sequências ou exemplos de sequências. Vamos lá. Sequência dos dias da semana. Então, vamos ver. A semana se inicia no domingo, né? Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, a gente percebe que sequência não significa ser só numérica. Também pode ser de outros esquemas, em outras situações, tá? Então, aqui a gente fez a sequência dos dias da semana. A gente pode fazer a sequência dos meses do ano, podemos fazer do alfabeto, como vai aparecer aqui agora. Então, a sequência das letras do alfabeto, A, B, C, D, e aqui ele colocou reticências, mas finaliza com o Z, né? E a sequência dos números naturais, começando do zero, vai até ao infinito. Por quê? Porque não existe o último número natural, né? Se a gente imagina que é aquele, ele ainda tem um a mais, né? Sempre o posterior. Então, vamos prosseguir. Agora, observando a primeira sequência aqui, a sequência dos dias da semana. Qual é o terceiro termo? Então, eu enumerei para a gente chegar lá no terceiro termo. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, o terceiro termo, ele é a terça-feira. E o quinto termo? Vou continuar enumerando lá. Então, quarto termo, quinto termo. Quinto termo é a quinta-feira. E o sétimo termo, sexto é a sexta, sétimo é sábado. Então, sétimo termo, sábado. Prosseguindo, ainda na página 129, olha bem. Geralmente, os termos de uma sequência são representados por uma letra e um índice. Nós vamos mostrar agora como vai ser. O primeiro termo é representado por A, índice 1. Então, se lê dessa maneira, A, índice 1. Tá? Então, a gente pode falar primeiro termo, mas representar dessa forma aqui. O segundo termo, por A, índice 2. Terceiro termo, por A, índice 3. E assim sucessivamente. Indicamos um termo qualquer de uma sequência por A, índice N, ou enésimo termo.
em que n é um número natural e diferente de zero. Por exemplo, na sequência que a seguir nós temos. Então, tem que ser diferente de zero. Olha bem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aqui é uma sequência de números pares e menores que 18. Olha bem, essa sequência dos números naturais pares menores do que 18. E excluir o zero, tá? Então, o primeiro termo aqui a gente sabe que é o 2. O segundo termo é o 4. O terceiro termo é o 6. O nono termo é 18. Então, aqui a gente colocou exemplo para vocês entenderem. Então, como que a gente pode indicar os termos, né? Então, a gente pode usar essa forma, então, ok? Vamos lá. Página 124 ainda. Dizemos que uma sequência ela é finita quando é composta, então ela é finita quando ela é composta de certa quantidade de termos, ou seja, ela existe o último termo da sequência, tá? Então ela é finita, ela tem um fim, então ela existe o último termo, tá? Agora, caso contrário, quando não existir o último termo, certo? Ela é chamada de uma sequência infinita. Olha bem. Ou seja, tem uma infinidade de termos. Por exemplo, olha a situação aqui. A sequência das letras do alfabeto, ela é finita, porque a última letra é o Z, né? E dos números naturais, ela é infinita, conforme a gente comentou anteriormente. Então, se a gente pensar assim, ah, não, esse é o último número, mas se eu somar mais um, eu encontro o sucessor. E assim sucessivamente eu vou encontrando o próximo sucessor. Então, os números naturais são infinitos. Aqui nós temos uma situação. Olha bem, para algumas sequências, é possível escrever por uma lei de formação, ou seja, uma expressão que possibilita determinar qualquer termo dessa sequência, conhecendo apenas a sua posição n. Por exemplo, para determinar os termos da sequência cuja lei de formação é A índice n igual a 3n, ou seja, o triplo de um número, então, com n natural e diferente de zero, nós atribuímos valores para n. Então, no lugar de n, tanto aqui ó, no azinho, para a gente indicar o termo, quanto aqui na lei de formação, nós vamos colocar o mesmo valor. E aí nós vamos descobrir que número vai estar na determinada posição que aqui vai indicar, tá? Então, ó, n igual a 1. Logo, ele vai ser o primeiro termo, porque é A índice 1. Então, 3 vezes 1 é 3. 3 é igual a 3. Então, ele vai ser o primeiro termo da nossa sequência. Quando n for 2, então, A índice 2, ou seja, segundo termo, nós vamos colocar no lugar de n, 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 é o segundo termo da nossa sequência. E assim a gente pode fazer sucessivamente e encontrar os numerais na posição correta de acordo com o valor que a gente colocar aqui. Então, se eu quiser encontrar o centésimo termo, né, eu vou usar A índice 100 e vou fazer 3 vezes 100, certo? E aí eu vou ficar sabendo, então, o enésimo termo e qual é esse enésimo termo, tá? Então, assim, nessa lei de formação aqui, a gente obteve uma sequência de 3, 6, 9, 12 e ela pode continuar, eu posso ter mais valores aqui. Ou seja, eu encontrei aqui uma sequência de 3 em 3, a gente percebe isso, ó, 3, mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, aqui são os múltiplos de 3, né? E a sequência dos múltiplos de 3, todo mundo sabe, então, que ela é
infinita, né? Então, por isso tem essa reticência aqui. E aí a gente conclui que ela é uma sequência infinita, tá? Então, vamos prosseguir. Já em algumas sequências, os primeiros termos são conhecidos e cada termo A índice N pode ser calculado a partir de seus antecessores. Então, existem umas sequências muito conhecidas é, é, por, por depender, então, dos antecessores, tá? Daquele jeito lá não dependia da sequência anterior. Agora, olha bem como que a gente tem que fazer aqui. Então, um exemplo de sequência com essa característica é a sequência de Fibonacci. Então, ela é chamada de sequência de Fibonacci. Composta de números naturais, ela foi publicada em 1202 no livro Liber Abaci, ou seja, o livro do ábaco, escrito pelo matemático italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Então, olha bem essa sequência. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. Vamos ver o que acontece com essa sequência. Na página 125, nós vemos então que diz assim: podemos obter cada termo dessa sequência, então vou colocar a sequência aqui de novo, a partir do terceiro termo aqui é o 2, né? Então, a partir do terceiro termo, adicionando os dois termos anteriores. Então, antes do 2, que é o terceiro termo, eu tenho 1 e 1. Adicionando 1 mais 1, 2. Antes do 3, eu tenho os dois anteriores, 1 e 2. 1 mais 2, 3. Certo? 5 aqui, os dois anteriores, 2 mais 3, 5. Então, quer dizer, eu consigo fazer uma sequência utilizando essa situação, aproveitando os dois anteriores, tá? E a gente pode fazer também outro modelo, tá? Então, ó, quais são os próximos dois termos da sequência de Fibonacci aqui? Então, a gente tem, continuando essa sequência aqui, a gente tem que pegar esses dois números anteriores ao que vamos encontrar aqui logo a seguir. Então, 34 mais 55 vai ser 89. Então, 89 vai ser o primeiro, logo depois do 55. E depois do 89, eu vou pegar, então, 55 mais 89. Aqui são os cálculos auxiliares para a gente encontrar, então, esses valores para continuar a sequência de Fibonacci. E a gente percebe que ela vai ser infinita, né? Vou somar sempre os dois anteriores, eu vou encontrar o próximo número. Os dois anteriores, vou encontrar o próximo número. Então, aqui é o 144, ok? Agora, olha bem. Escreva outra sequência composta apenas de números naturais, em que, para determinar cada termo, a partir do terceiro, seja necessário conhecer os anteriores. Então, se a gente imaginar o seguinte, ao invés de somar, eu vou multiplicar. Então, eu vou começar com 1 e 1 aqui, e vou multiplicar, certo? Então, olha bem, ou 1 e 2, né? Eu vou começar com 1 e 2, ok. Então, ó, 1 vezes 2, estou multiplicando os dois anteriores, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 32. E aí, 8 vezes 32 seria o próximo, certo? Aí, o próximo vezes o próximo. Aí vou sempre pegando os dois anteriores. Nesse caso, ao invés de somar, a gente foi uma multiplicação, tá? Então, ó, cada termo a partir do terceiro é obtido pelo produto dos dois termos anteriores.
Foi isso que a gente fez aqui, então, nessa sequência, e ela também é chamada e considerada como sequência de Fibonacci, tá? Vamos lá, para prosseguindo. Aqui a gente finaliza, então, a nossa aula, certo? Espero que tenham entendido bem, né? E aí ficam os exercícios para vocês fazerem. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.